Cristo. Já começou. Pessoal, voltando, tá? Vamos voltar? Ó, antes do intervalo, nós havíamos falado dessa questão da mania de demonizar tudo. E, de fato, isso atrai a curiosidade. Dando continuidade da onde a gente parou, vamos lá, página 11. A atividade satânica se tornou o centro e mesmo a razão de ser da existência desses ministérios e igrejas. Bom, a preocupação com Satanás, a ponto de ser mencionado mais que Deus e Jesus, tem se tornado comum atualmente. E isso é uma verdade. Continuando. A atividade dos demônios é real e a Bíblia dá instruções para lidarmos com o assunto. A Bíblia apresenta a batalha espiritual em 3 frentes. O mundo, faltou o N aí, ó, o mundo, a carne e o diabo ou Satanás. Cada uma delas precisa ser levado e cada uma há uma estratégia de combate. Então vamos lá. Cada uma delas precisa ser levado a sério e cada uma delas tem uma estratégia específica para ser combatida. Pega a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Versículo 13. Eu vou estar lendo com vocês, tá bom? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lembre-se, livros compostos do Novo Testamento, a terminologia é feminina, porque trata-se de carta. Livros compostos do Antigo Testamento, a terminologia é masculina, porque trata-se de livros. O que é livro composto? O que é livro composto? 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Trata-se de cartas, por isso eu falo 1 Coríntios. É errado eu afirmar ou chamar 1 Coríntios. É errado. Claro que isso não vai mudar na fé de ninguém. Mas, como nós estamos aqui para aprender e para falar de forma correta, quando você subir no púlpito e for ler algum texto de livro composto, então é 1 Coríntios, 2 Coríntios. Quando for livro do Antigo Testamento, que trata-se de livros e não de cartas, 1 Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Entendeu? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 13, eu vou ler com vocês. Ó, se eu estiver no culto e você ler, quando você descer, vou falar para você, não foi isso que nós aprendemos na aula. E olha que eu já peguei muitos falando isso, hein? Aqui nesse púlpito. Estou de olho. Espera descer. Olha só, versículo 13. Preste bem atenção nesse versículo. Observe o que Paulo vai dizer. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Toda tentação, e lembra que eu falei de tentação? Tentação é uma proposta. Toda tentação, ela não vem de outra forma, a não ser de forma humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Olha só que Paulo, olha a teologia de Paulo na questão batalha espiritual. Ele está afirmando: não vem sobre nós
tentação se não for de forma humana. Por quê? Porque nós somos humanos e todas as tentações vêm no campo da nossa humanidade. Mas Paulo declara que Deus é fiel para não nos deixar suportar mais do que podemos. Como assim? Olha só, quem aqui sofre tentação? Somos tentados ou recebemos propostas todos os dias. Só que Paulo está dizendo que se Deus é fiel e se nós estivermos com Deus, Deus não vai deixar que a tentação se torne maior, da qual você não venha suportar. Agora, se você não tem elo com Deus ou não está preservando pela intimidade, é claro que essa tentação vai aumentar a cada vez mais, porque você não está debaixo da cobertura. O seu elo com Deus está bem baixo. Quanto mais oração, mais suporte. Quanto mais jejum, mais eu suporto. É por isso que a primeira entrada do inimigo é cortar o elo. Sim, por isso que ele propõe quebrar esse contato com Deus. A partir do momento que ele perceber que nós estamos cortando esse contato, ele vai intensificar naquela área aonde nós somos tendenciosos a receber a proposta. Só que Paulo está afirmando, mas Deus é fiel para nos ajudar a dar a porta de escape. Se tem tentação, Deus está dando uma porta de escape. Olha a profundidade da teologia de Paulo na questão de batalha espiritual. Por quê? Porque quando se trata de batalha espiritual, lembra que eu falei antes do intervalo? Que a batalha espiritual se trava em 3 áreas: o mundo, a carne e Satanás. Ainda que Satanás esteja por trás das 3, só que as 3 se distinguem uma da outra. Olha só, continuando na apostila. Pastor, essa passagem que você leu agora, ela está enquadrada nessas 3 ou só Nessas 3. Nas 3. Aqui é tentação. Certo. Ou sofreremos tentação do mundo, ou sofreremos tentação da nossa carne, ou o próprio Satanás vai nos oferecer a proposta. Continuando, interessante que as maldições sejam um ponto em comum entre as pessoas que lidam com o ocultismo, mas a Bíblia não ensina como quebrar. Portanto, entendemos que os cristãos não deveriam se preocupar com isso, com essa questão de quebra de maldição. É justamente aquilo que nós estávamos conversando, irmão Alexandre. Bom, quem aqui crê na quebra de maldição? Está crendo errado. Porque não há quebra de maldição. Hereditária, não? Olha só. Se eu acreditar na quebra de maldição, eu tenho que acreditar na maldição hereditária. Mas aí tem o texto bíblico lá de Deuteronômio, que Deus visita a geração do pai e do filho até a 3ª, 4ª geração. Claro que ali está falando de maldição. Só que a maldição, por exemplo, como que se dá a maldição hereditária? Quem aqui tem pai que era alcoólatra, ou que é alcoólatra? Você é alcoólatra? Você é alcoólatra? Então a maldição tinha que pegar em você. E dentro da minha casa, eu até um certo tempo eu bebi. Mas aí eu comecei a passar mal. Mas a maioria dos meus irmãos, eles bebem. Olha só. E as minhas sobrinhas também. Não é porque o seu pai bebe que o filho ou que os seus irmãos vão beber. Isso não é uma maldição, não pode ser uma maldição. Gente, a maldição, se é que ela existe, ela só pode ser acreditada a partir do momento da escolha da pessoa. Se tem maldição é porque a pessoa escolheu o caminho que tomou. É por isso que algumas denominações aderem a essa escolha à maldição hereditária. Poxa, meu pai bebeu, eu vou ser alcoólatra. Mas eu escolhi beber. Não é porque meu pai bebeu que a maldição que está nele vai passar em mim. Não, eu escolhi beber.
Mas eu também posso escolher parar de beber e aceitar Cristo como Salvador. A maldição só vai até a cruz. A partir do momento que a cruz entra na sua vida, acabou a maldição. Então não tem quebra de maldição, nem maldição hereditária. Para nós que cremos. Para nós que cremos. Para quem não crê, aceita como se fosse uma. Exatamente. Depois o irmão Beto, depois a irmã Cláudia. Nesse caso que ele está falando, já não é uma maldição, é exemplo. Sim. Mau exemplo. É mau exemplo. É uma... Os filhos ele observa o que os pais fazem. Sim. Se você for um pai que dá um bom exemplo, seu filho vai ter um bom exemplo. Provavelmente. Pode ser uma maldição. Por exemplo, quem aqui na família tem familiares que morreram pela mesma doença? Trata-se de uma maldição? Meu tataravô teve câncer, meu bisavô teve câncer, meu avô teve câncer, então não tem que me preocupar porque eu vou ter câncer também. Não, é uma questão genética, gente. Tem tratamento, você pode estar se precavendo, tomando medicamento, enfim, gente. Então, aí é uma questão genética. Então, eu quero que você entenda, pois não, irmão Cláudio. Gente, a maldição aí, ela é o pecado. Aonde tem pecado, tem maldição. Então, para que haja a saída da maldição, tem que haver o abandono do pecado. É simples. Então, não é maldição. Mas sim, exatamente. Então, não se trata, eu quero deixar bem claro, ainda que a Bíblia fala de maldição hereditária, mas a maldição hereditária, ela ganha força a partir do momento que as pessoas fazem as suas escolhas. Por exemplo, quem já leu na Bíblia que um rei era bom e que o filho fez coisa errada em Israel? Olha lá, o pai, e fez o que era bom aos olhos do Senhor e morreu, foi executado. Aí vem o filho e assume o trono, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Como assim? Questão de escolha. Pois não, irmã Andréia. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então assim, sua irmã, sua tia, missionária, olha, o que você está relatando, baseado naquilo que você está me dizendo, afirmações dela, está totalmente errado, né? A Bíblia não. A Bíblia claramente diz, ficarão de fora os bêbados. Foi lá na passagem que você leu. Ficarão de fora os bêbados. Mas aí a Bíblia não disse para não beber. Recentemente, nós tivemos aí a notícia de que o presidente ou o ex-presidente dos Gideões apareceu tomando cerveja. Aí surgiram vários pastores condenando e outros absolvendo. Teve um que falou que Deus não proíbe. Por exemplo, o grande líder de um grande templo da Celso Garcia disse categoricamente no púlpito, e eu ouvi, que ele bebe cerveja na casa dele. Porém, ele está na casa dele bebendo e não está em outros lugares. E aí? Eu não sei quem é Deus dele, porque domingo vai ser ceia, vai descer. Aí eu toda a minha família que nós vamos para festa, todo mundo bebe, batida, bebe se foi morto, e no domingo vai para ceia, porque Deus entende. É uma coisa, se tinha Olha, eu não sei o que acontece. E é difícil explicar. a gente não pode contestar a Bíblia, né? A Bíblia não especificamente, a Bíblia diz assim,
Efésios 5,18, palavras de Paulo: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Todas as tragédias, ou as grandes tragédias que atingiram grandes homens na Bíblia, foi oriundo da bebida. Nadab e Abiú morreram no altar por causa da bebida. Beltesazar, filho de Nabucodonosor, morreu fazendo banquete, bebida, com as taças do templo. Vamos lá, quem mais morreu através da bebida? Alguém lembra aí? Sofreu grandes tragédias por causa da bebida? Por exemplo, por que Cã foi amaldiçoado? Porque viu o pai bêbado. Então, onde tem bebida, tem problema. Então, não pode Deus compactuar com isso. Então, discordo completamente. Eu prefiro ficar com a Bíblia. Então, sobre maldição hereditária ainda, eu estava meditando algumas palavras, a segunda era uma delas, mas tem uma aqui sobre o reinado de Jeroboão. Sim. Quando Jeroboão edifica altares e tal, Deus ele usa o profeta para falar para ele: por causa disso, você e toda a sua casa vão ser exterminados, vão ser mortos. Isso não seria uma maldição hereditária? Olha, a Bíblia fala de pecado. Espera aí, você está dizendo que Deus está amaldiçoando? Sim. O que vocês acham disso? Deus amaldiçoa? Não foi uma maldição. Antes tu fizeste Bom, vamos lá. Não, de fato, parece que mal, por exemplo, Deus, quando levantou o profeta Natã para confrontar o pecado de Davi, olha, disse através de Natã, Deus disse assim: o teu pecado foi perdoado, mas a espada não sai da sua casa. Então eu acredito aí em consequências. Por quê? Porque o que Jeroboão fez em Israel prejudicou a fé do reino do norte para sempre. Por quê? Porque ele divide o reino, 2 tribos ficam com Roboão, 10 tribos seguem Roboão. Já é uma consequência do reinado. Já é uma divisão. Já é consequência dos erros de Salomão, das mulheres que ele casou, enfim. Então essa divisão já é um pecado. Rebelião. Jeroboão se rebeliou. Então, para que o povo que está no norte não desça para o sul para cultuar em Jerusalém, o que ele faz? Constrói 2 altares, constrói 2 altares com a imagem de Baal e fala para Israel, parte do norte: eis aqui o vosso Deus que tirou vocês da terra do Egito. Pecado, idolatria. Quando Deus lança isso, Deus está dizendo: por causa do seu pecado, a sua família será extirpada. Ou seja, todo pecado tem uma consequência. Eu não vejo maldição aí. Deus não pode amaldiçoar. A única pessoa que Deus amaldiçoou foi Satanás. Só se passasse de pai para filho, mas não tem nada a ver isso. Não, mas aí não tem como, porque os filhos de Jeroboão não tiveram escolha. Eles foram exterminados por Deus. Mas foi consequência do que... Consequência. Davi pecou. Não, mas a gente não pode ver a consequência dos nossos pais. Pode, claro que pode. Existem pecados que geram consequência, não só para nós, mas para quem está perto de nós, posteriormente. Não se trata de maldição. O que nós podemos usar como maldição? Pecado. Se você trocar a palavra maldição por pecado, é a mesma coisa. Todo pecado tem uma consequência. O meu pecado tem uma consequência que pode me atingir, pode atingir a minha família e pode atingir os meus descendentes. Não se trata de maldição, trata-se de um pecado que eu cometi. E o pecado é uma legalidade que eu estou abrindo para que Satanás atue. E a única forma para que Satanás seja bloqueado é arrependimento e transformação. E aí bloqueia-se a passagem, Satanás deixa de atuar e não atingirá mais a minha família. É claro que existem estragos que estragam mesmo. E aí a consequência fica. Isso aí não tem como que fazer. Como que Deus aplica a sua justiça? Alguém sabe me dizer? Como é que Deus aplica a sua justiça? A única forma de Deus aplicar a sua justiça para a humanidade, para nós, é permitindo que eu e você suportamos, soframos as consequências dos nossos erros. Essa é a justiça de Deus. Deus perdoou Davi, sim ou não? Mas Absalão morreu, a filha dele foi estuprada pelo próprio irmão, o irmão que estuprou a irmã, o outro irmão, meu irmão, matou. Então veja que a desgraça atingiu toda a família de Davi. Não se trata de maldição, trata-se de consequência.
Para quem conhece a palavra. Professor, falando nas pregações ali, a consequência que você traz quando você casa com uma pessoa que não é da própria igreja. Aí alguém pode dizer assim, mas estou amaldiçoado. Não, você escolheu casar com alguém que não participa da mesma fé que você. E aí você tem que arcar com as consequências dessa escolha. Não se trata de maldição. Repito, se eu acreditar em maldição hereditária, então eu estou perdido, porque meu pai é alcoólatra e de vez em quando ele tem os seus problemas. Então, poxa vida, eu sou um evangelista, a qualquer momento eu posso tomar uma pedida. Você entendeu? Não é porque às vezes o pai é um assassino e você tem que se tornar também um assassino também. Aí o que acontece? O traficante é traficante, tem um filho, o filho cresce naquele ambiente, o pai é assassinado, o filho toma conta da boca. É uma escolha. Não se trata de maldição. Porque o pai foi traficante, o filho vai ser traficante. Quantos filhos de traficantes são pastores e são crentes? É aquele lá, né, pastor? Rejeitar, aceitar e fugir. Então vamos lá. Eu queria falar com vocês a respeito dessas 3 áreas, tá bom? Por exemplo, quando a batalha espiritual trata-se no mundo, olha só, eu falo de algo que é externo. Quando eu falo da batalha espiritual da carne, interna. Quando eu falo de Satanás, eu falo de batalha no âmbito espiritual. E aqui, nesse âmbito espiritual, pode ser 2 pontos: uma influência ou uma possessão. Então vamos lá. A nossa batalha, ela se dá no campo externo. A Bíblia chama isso de mundo. A Bíblia declara que o mundo jaz do maligno. A nossa batalha espiritual pode ser interna, é aquela que ninguém vê, mas nós travamos, né? E a nossa batalha espiritual é contra o próprio Satanás, o demônio, o diabo e seus demônios, que é uma batalha espiritual. E nesse âmbito, Satanás atua ou sob influência ou uma possessão. Qual é a diferença entre influência e uma possessão? Uma possessão é algo visível. Alguém está incorporando um demônio, está manifestando o espírito demoníaco. É algo visível, é algo que é fácil de identificar. Uma influência já é um pouco difícil de identificar, porque Satanás nessa área, ele trabalha nos bastidores da personalidade de alguém. E aí é no campo invisível. Por exemplo, uma pessoa que luta contra um vício, ela está tendo uma batalha interna. No entanto, ela está sofrendo uma influência. Por quê? Porque há todos os dias uma proposta para ela voltar para aquele antigo vício. Então vamos lá. Eu costumo dizer que todas as batalhas internas há uma influência maligna. Todas, isso aqui todo mundo tem, tá? Claro, alguns mais intensificados, outros nem tanto. Mas essa batalha, ela é cotidiana. Enquanto nós estivermos aqui na terra, e Jesus não arrebatar a sua igreja, a gente vai ter um problema com a carne. E o interessante é que essa batalha aqui, não tem fim. Não tem fim. Por quê? Porque
vence hoje. Lembra do texto de Lucas 4,13? Vamos lá? Lucas 4,13. Lucas capítulo 4, versículo 13. O que está escrito? Quando o diabo acabou de tentá-lo, apartou-se dele por algum tempo. Quando o diabo terminou a tentação, se apartou de Jesus por algum tempo. Isso quer dizer que ele está prometendo voltar. Então assim, você vence o mundo, ele volta na carne. Você vence a carne, aí ele vem e te cerca. Então assim, essa batalha aqui, ela não tem fim. Por isso que Paulo fala que a nossa luta Não é contra a carne, aspectos físicos, mas muito espiritual. Olha só. É sobre quem tem influência maligna. Exatamente. Quando uma pessoa está sob influência maligna, olha só isso aqui. Quando uma pessoa está sob influência maligna, ela está lutando tão intensamente aqui, a luta dela está intensificando tanto aqui, porque ela está sendo influenciada. E olha que coisa interessante. Quando há uma influência, é porque estamos perdendo aqui. E aqui eu já perdi o controle. Eu não consigo me controlar mais. Ainda que eu esteja lutando, eu perdi o controle. Quando isso ocorre, eu tenho que buscar ajuda, porque senão iremos morrer espiritualmente. Sim, porque está lidando com o aspecto físico, abstinência, e também tem a influência. Porque Satanás sabe das nossas quedas. O diabo sabe, conhece todas as nossas quedas. Então ele vai trabalhar justamente onde a gente mais cai. Aonde nós mais caímos, ele vai atuar. Então é por isso que, gente, repito, essa batalha, ela não acaba, ela não vai ter fim. Você não terá sossego. Você pode fazer 3 coisas. Marcelo. Aceitar já é a segunda opção. Resistir, fugir e expulsar. ou vigiar e orar. O Exatamente. celular hoje em dia todo mundo já. Oi? O interno então já era no celular, então, porque tem gente que não consegue lá. Mas realmente, se você não pensa o interno, você já não muda. Porque, veja bem, o mundo é mais fácil vencer. Satanás é mais fácil vencer, porque você ora, jejua, consagra, você vai afastando ele, expulsando ele. Mas quando se trata de carne, é aqui que é mais intenso. Quando se trata aqui, é um problema sério. Olha só, a Bíblia vai utilizar, posso apagar aqui, gente? Meu Deus! Ó, há pelo menos 3 formas de ser tentado, tá? Ou as propostas. Nós podemos pecar contra Deus por palavras, podemos pecar contra Deus por atitudes, por pensamentos. E aqui, está a parte interna. Por quê? Porque se o meu problema for com palavras, e aí Jesus vai dizer em Mateus 12, por suas palavras poderás ser condenados,
ou por sua palavra podereis ser absolvidos. Tem muitas pessoas que, infelizmente, perderão sua salvação por causa das suas palavras. Por isso que a Bíblia combate tanto a questão da palavra torpe, da falsa testemunha, da mentira, né? A Bíblia diz que ficaram de fora aquele que pratica e ama a mentira. Palavras, atitudes. Por exemplo, por que Moisés não entrou na terra prometida? Ele feriu a rocha. Deus falou o que para ele? Mas vamos ser sinceros. Tente imaginar eu, Moisés, com um cajado. Deus fala para Moisés: Moisés, toca na rocha. Aí eu vou e... Mas será que isso é suficiente para tirar Moisés da terra prometida, gente? Não é isso que está em jogo. Não é o fato dele pegar e bater, porque ele está exaustivo. Ele está cuidando sozinho 3 milhões de pessoas. Tente imaginar que quando Moisés sentava debaixo daquela tenda para julgar a causa do povo, vamos lá, imaginar assim, vamos lá, vamos supor que Moisés atendesse 100 pessoas por dia. Está lá Moisés, eu sou Moisés, sentado, aí chega um casal. Moisés pergunta para a mulher: qual é o problema? É que meu marido faz isso, faz isso, faz isso. Aí qual é o problema com a esposa? É que minha esposa é isso e é isso. Então vocês concordam em você diminuir isso para vocês serem felizes? Concordamos. Deus abençoe, vai em paz. Aí chega outro, 2 caras, 2 hebreus. Qual é o problema? É que ele roubou minha ovelha. Aí você roubou a ovelha dele? Não, a ovelha era minha, nasceu no meu pasto. Então devolva a ovelha para ele entre o próximo. Todo dia. Então o povo, além disso, o povo está reclamando da fome, da sede, do cansaço. Aí nesse ponto que Deus pede para Moisés tocar na rocha, o povo está aqui, ó, no líder. Estou com sede. Nos tirou do Egito porque quer nos matar, não tinha sepulcro lá no Egito. Aí quando Deus fala, toca na rocha, ele já está mesmo irado. Tum. Mas aí surge a pergunta: será que isso, o gesto dele de só bater na rocha, era o suficiente para tirar da terra prometida? Não era não era essa atitude em si, não era o fato dele pegar e bater na rocha. Ele é líder. O líder é diferente, tem que agir diferente. A atitude de Moisés o tirou da terra prometida. Como assim? Se a nação que está rebelde quer voltar para o Egito, olha para o líder fazendo e tendo aquela atitude igual a deles, automaticamente a murmuração aumentaria. Então a atitude de Moisés em ser agressivo como líder o tirou da terra prometida. Então tem atitudes, né? Estupidez, ignorância, falar alto em momentos que não deve falar. Eu já ouvi uma analogia sobre a rocha, sobre ferir a rocha, aquilo que sairia água. Sim. O ato de ferir, né? Ferir a rocha, ou falar algo contra o Cristo, enfim. Então atitudes podem se tornar um pecado. Mas quem concorda comigo que palavras é fácil de resolver o problema? É ou não é? Alguém que mente, alguém que fala o que não deve, ele pode ser transformado a partir do momento que ele moderar suas palavras. Atitudes, também, olha, você está agindo mal, não é assim. A pessoa pode ser moldada. O problema é aqui. Por quê? Porque aqui é um campo de concentração que ninguém vê. Só tem 2 pessoas que sabem o que acontece aqui. Pois não. Aqui é o campo de concentração. Gente, a nossa guerra está na mente. Nosso campo de batalha é aquilo que Paulo disse: não é carne nem sangue, não é aspecto físico. A nossa maior luta aqui. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem nunca pensou uma besteirinha, hein?
Ou besteirinha assim. Olha, eu preciso entender essa questão face a face. Não é que Deus descia e falava face a face com Moisés. Essa expressão denota o elo de intimidade que Moisés tinha com Deus. É claro que o elo é totalmente distinto da nossa, né? da nossa realidade. Bom, dito isso, vamos continuar? Alguma pergunta? Porque até aí, palavras e atitudes, o cara pode falar assim, não, beleza, mas se Puxa. Puxa, quem aqui naquele na hora do gol do Corinthians? Gol! Puxa, meu Deus do céu. Ele consegue. Exemplo esdrúxulo, né? Principalmente que quando toma gol do Guarani do Paraguai. Vamos lá. Deixa o Guarani do Paraguai para outro dia. Então vamos lá, o nosso campo de concentração, aqui, ó. Sim, e é justo, ó, o inimigo conhece as palavras que falamos, conhece as nossas atitudes e não conhece os nossos pensamentos, é por isso que ele investe mais, porque aqui ele sabe, aqui ele não sabe porque ele não é onisciente. O que ele faz? Como que ele faz para deduzir o que nós estamos pensando? Os nossos olhares, as atitudes. Opa, é aqui que ele está precisando. ele vai lá e influencia. Exatamente. Relembrando o que eu acabei de dizer, toda guerra interna, quando ela está intensificada, é porque há uma influência maligna te influenciando ou me influenciando, e é por isso que está se tornando intenso. Chegou nesse momento de intensidade ao ponto de que você a qualquer momento pode voltar a cair ou ter a recaída. Eu preciso de ajuda. É nesse momento que eu tenho que recorrer à ajuda. E aqui você não pode ter vergonha, você tem que buscar a sua ajuda. Guerras internas é normal. Cada um de nós temos as nossas guerras. O que é anormal é ela se tornar tão intensa, ao ponto de consumir as tuas forças, a tua energia, o teu dia a dia, perder a paz. Chegou nesse momento, busque ajuda, porque a palavra diz, e nós lemos, que Deus dá o escape. Ele dá o escape. Amém? E isso não é exclusividade só minha, todos nós temos isso, tá? Uns mais, outros menos. Bom, dentro dessa questão da pirotecnia, dessa questão oculta que atrai os olhos, no tópico 3.1.2, beirando o espiritismo, olha só, existem alguns lugares que essa questão demoníaca pode beirar ao espiritismo. E cuidado, olha só, a Bíblia nos dá instruções. Me acharam aí? Me acharam? Estou na página 11. Beirando o espiritismo, lá embaixo. A Bíblia nos dá instruções suficientes para sermos vitoriosos na batalha espiritual, o que não significa que temos acesso a todas as informações acerca do assunto. Sim, isso é verdade. A Bíblia nos dá ferramentas para vencermos as nossas batalhas espirituais, mas isso não significa que você vai entender tudo. Aliás, algumas guerras a gente nem sempre entenderá por que estamos passando. Simplesmente sabemos que estamos vivendo ela, mas entender de onde que veio, algumas vezes não entendemos. Continuando, desde que nosso inimigo é invisível, muito mais poderoso, não podemos confiar em métodos desenvolvidos pela nossa própria, mas confiar no que diz a Escritura. Olha só, a possessão demoníaca pode ser usada como meio de atrair a atenção, que pessoas com profundos problemas emocionais possam
apelar. Ou seja, todas as vezes que alguém é atraído por ver uma possessão, porque chama atenção, é porque essa pessoa identificou que ela há um problema e se ela passar por aquele processo, ela pode ser liberta. Porém, isso pode mascarar muitas coisas, porque a pessoa pode supostamente alcançar a libertação e não querer mudar de vida. E é o que acontece lá. Você entendeu? Você pode, eu quero liberto, a pessoa é liberta, mas ela não quer abrir mão dos vícios, exatamente. Atrai pelo espetáculo, mas não causa transformação. E é justamente isso que tem atraído multidões a essas megalomaníacas denominações, onde você vê tudo abarrotado, mas são atraídos pelo espetáculo, mas que não tem transformação, que não tem sustento para eles continuarem. Não sustenta para eles continuarem. Exatamente. Liberto, vou fazer o que eu posso e beleza. É por isso que há números e números de pessoas que são libertas, mas que recaem aos antigos problemas. Olha só, o método de libertação que a Bíblia oferece é a verdade, gente. A verdade do Evangelho liberta. Eu hoje assisti um vídeo e compartilhei na minha página no Facebook, e eu gostei do que aquele pregador disse. O que é profano é profano, o que é santo é santo. Ou é de Deus, ou não é de Deus. Pronto e acabou. O grande problema é que a nossa geração não aceita ouvir as verdades. Infelizmente, e aqui é uma realidade nossa, do ambiente evangélico que nós estamos vivendo. Quando eu falo isso, eu falo de forma geral, aonde o louvor tem doutrinado a igreja. Eu falo igreja de forma geral, aonde os por exemplo, nós tivemos um grande evento, a questão de umas semanas atrás, 2 eventos aqui em São Paulo, né? Onde atraiu massas e massas e milhões, pessoas contando as suas experiências. Eu louvo a Deus, porque na minha juventude, por exemplo, eu participei de um evento da gravação do Diante do Trono em Minas Gerais, quando eles eram bastante atuantes na gravação Preciso de Ti, preciso do Teu perdão. Eu estive na gravação lá em Minas Gerais. Gente, que ambiente, uma experiência, olha, não tem como descrever. Participei em 2003 lá em Brasília, também deles, o Pai, estou aqui, também participei, gente, fenomenal. Só que isso não é o suficiente. E quando você pega, principalmente a maioria de jovens, contando as suas experiências que eles viveram nesse evento que teve semana passada, em 2 estádios aqui em São Paulo, né? Uma no estádio do Palmeiras e outra no estádio do São Paulo. Gente, bacana, legal. Eu quero ver depois que passou o ambiente que eles estavam vivendo. Tem escola dominical? Tem culto de ensino? Participo das orações? Eu quero ver depois. Porque se avivamento não me transformar a querer melhorar diante de Deus, então é uma emoção que e o próprio nome já está dizendo, uma emoção é temporânea, é passageira. Então nós estamos vivendo uma geração doutrinada pelo louvor. Isso não pode acontecer. É a verdade que liberta. Quem levantou a mão? Pois não. Ela me acompanhou, eu fui minha mãe, Pai do Senhor. Você quer André? Eu falei, não, eu não fiquei, né? Eu falei, eu quero uma oração sua. E aí,
eu não estava explicação. Professor, eu fiquei muito mal. Eu fiquei triste na porta, falei assim, eu comecei a cobrar de mim. De certa forma, eu sei que eu olhei. Eu falei assim, você não fala com essa mulher. Que expectativa que essa mulher vai sair daqui? Só que aí, o pastor Carlos pediu para ir na frente orar. O que eu fiz? Na hora que eu fiz a mão na fundão, eu disse, eu vou orar com você lá na frente. Só que eu chego na frente, eu vou esse aqui. Quando foi no final do culto, o Alexandre, o Paulo, eu vi a última saída da igreja, porque essa mulher não tem uma coisa. Ela queria ver algo de mim, e eu falei, mas eu não posso estar falando, porque eu sou. Não, mas ela queria a cena dela. Sim, isso. Olha, irmão André, isso acontece com a maioria de nós aqui, tá? Isso acontece comigo. Eu já vi situações de pessoas, dependendo de quem estivesse ministrando ou quem estivesse para ministrar, voltava para trás da porta da igreja. É um exemplo, tá? Então, isso acontece, infelizmente. Nós não somos deuses. Nós somos pecadores, tá? Só que como seres humanos, eu mesmo, eu passei uma situação muito difícil no dia. Eu cheguei um tempo que eu fiquei 5 meses sem WhatsApp, porque eu não aguentava mais. Irmã, De pessoas cobrar, cadê? deixa eu falar uma coisa. Hoje à noite eu te procuro no WhatsApp, tá? Eu preciso de umas revelações. Então, veja bem, veja que é um problema sério. É um problema sério. Então, quando eu falo que nós somos atraídos pelo misticismo religioso, cristão, realmente nós somos. E aí é um problema a ser combatido. Porque se Deus revelar a caixa de segredo, misericórdia, hein? Então vamos lá. Exatamente. Continuando, só para nós terminarmos a aula de hoje, tá bom? Alguma dúvida até aqui, gente? Amém. O método de libertação que a Bíblia oferece é a? Quem é a verdade? Mais e mais crentes estão sem perceber o abandono das Escrituras como suficiente para lidar com a questão, buscando em experiências e informações humanas. Ou seja, é uma geração que está substituindo a verdade por experiências humanas de terceiros e por informações humanas. Puxa, que palavra, que frase de efeito. Tem pessoas que são baseadas e guiadas por frases de efeito, informações humanas. E isso não liberta, o que liberta é a verdade. Jesus é a verdade, é Ele que liberta. Amém? Amém. Bom, deixa eu encerrar aqui. Vira a página 12. Quando começamos a estudar sobre batalha espiritual, o ensino com que logo nos deparamos é o de que existem duas forças lutando entre si para ganhar a posse das almas dos... Só quem sabe, por favor, não responda, tá? Em uma luta de 2 pitbulls, imagine você 2 pitbulls brigando, um pitbull do bom, um pitbull do bem e um pitbull do mal. Eles estão brigando. Quem é que vence? Numa briga de 2 pitbulls, para quem sabe, né? Quem sabe, por favor, tem gente que ainda não, em uma briga de 2 pitbulls, um pitbull do bem e um pitbull do mal, se eles estiverem brigando, quem é que vence? O mais forte, aquele que você alimentar mais. Aquele que você alimentar mais, vencerá a briga. Então, se você trazer isso para a questão do mundo espiritual, é claro que se você alimentar a sua carne com Bíblia, com oração, indo ao culto, automaticamente você vai diminuir essa intensidade, essa briga que está dentro de você. Caso contrário, se você não alimentar, vai ser difícil. Ok? Aula encerrada, alguma pergunta? Eu tenho